passar diretamente a palavra para o Dr. José Péricles para iniciar. Muito obrigado. Um ótimo dia a todos. Bom, se eu estou iniciando é porque a coisa deve ser como na Fórmula 1 tem a volta de apresentação, né? Eles colocam ali meio café com leite, e aí depois é que, com a doutora Daniela e o doutor Nelton, é que o nível vai aumentar de verdade. Mas eu agradeço muito às amigas Juliana, Tatiane, o convite, e estou aqui muito mais hoje como no chapéu de procurador da Fazenda Nacional, e aí já quase que pedindo desculpas antecipadamente por se alguma das opiniões não tiver, enfim, a concordância de toda a plateia, mas são também opiniões plasmadas nas peças da União e são muito mais para debate, já que a gente está nessa oportunidade de debater com um dos maiores think tanks do Brasil, que é a FGV, e isso também é um orgulho para a PFN poder se inserir numa discussão de tão alto nível. Bom, a apresentação já está aqui. Eu acho que o Dr. Técio quis dizer grande constitucionalista, se tinha de mais de 1,80 m, né, já pode ser considerado grande. Então, enfim, mas... tá bem, obrigado. O contexto de modulação, obviamente que todos aqui, especialmente quem está no mestrado acadêmico, sabe que modular é criar um módulo, ou seja, criar um pequeno módulo, né, em latim, de fazer algo, uma forma diferenciada ou específica de levar a efeito uma decisão. Mas esse fenômeno, porque muito interpretado quanto ao Poder Judiciário, às vezes parece estranho ou parece raro, mas não é tão estranho ou tão raro assim. Porque esse debate, embora tenha teorias mais alentadas quanto ao Poder Judiciário, também pode ser tomado como no Estado em geral. O Poder Executivo também modula suas decisões, quando, por exemplo, a recentíssima MP número 805 postergou, congelou reajustes salariais dos servidores públicos, é uma espécie de modulação de efeitos do Poder Executivo também. O Legislativo, quando estabelece uma vacatio legis, ou seja, faz com que a norma que decidiu descanse por um tempo, né, vacatio, tenha férias por um tempo, como ali o exemplo do CPC novo, também é uma espécie de modulação. Ou quando ele cria uma lei que, pelo menos, sequer interpretativa, como a famosa Lei Complementar 118, também é uma espécie de modulação de efeitos das suas próprias decisões. E tem uma lógica subsequente a isso que é até bastante forte, que é aquele que decide também, de certo modo, como um poder decorrente ou como um poder implícito, tem a possibilidade de decidir como e quando essa decisão vai se efetivar. Mas, que é o nosso foco hoje, especificamente quanto ao Judiciário, em abril de 2014, depois eu lembrei, pesquisando nos e-mails e tudo, que a gente já teve a oportunidade de debater essa temática com a professora Tatiane, lá em Minas Gerais, em Belo Horizonte, e naquele contexto a gente já prenunciava que a modulação de efeitos já não seria mais uma técnica utilizada exclusivamente pelo Supremo Tribunal Federal, que ela iria se espalhar para todos os juízos ou tribunais, ou pelo menos para todos os tribunais, se não para todos os juízos, através de poder cautelar ou através de outras decisões mais vanguardistas de juízos de primeiro grau, por exemplo. Mas, no mínimo, para todos os tribunais, sim. E, de fato, isso aconteceu. Com o novo Código de Processo Civil, vejam que quase um ano depois de abril de 2014, e a vigência dele ainda mais um ano, então, avant la lettre, ali, conseguimos, com 2 anos de antecedência, já antecipar que isso aconteceria. Os artigos 927, parágrafo 3º, combinado com 928 do novo CPC, trouxeram o STJ, os TRFs, o Dr. Nelton aqui já lida com isso diariamente, e os TJs, no momento de julgamento de incidentes de resolução de demandas repetitivas, também poderem modular os efeitos de suas decisões. Então, agora, é algo que nos toca a todos, não só os advogados que atuam, ou outros profissionais que atuam junto ao Supremo Tribunal ou eventualmente, junto ao STJ. Então, aqueles artigos 27 da 9868, que é a lei que trata do procedimento da ADI e da ADC, e 11, que praticamente com a mesma redação do 27, da 9882, quanto à ADPF, que um dia conferiram essa exclusividade ao Supremo, agora, com o novo CPC, já são uma parte da história do direito e todos os juízos, ou principalmente todos os tribunais, também, nessa hipótese específica de haver alteração jurisprudencial, também vão poder modular suas próprias decisões. Eu até coloco aqui os artigos para ficar um pouco mais concreto.
o artigo 928 fala que o julgamento de casos repetitivos são os recursos especiais extraordinários repetitivos e o IRDR. Então, nesse momento, diz o 927, quando houver uma alteração de jurisprudência dominante do Supremo, dos tribunais superiores ou desses procedimentos, pode haver uma modulação de efeitos. Agora, um debate que já se acendeu quanto a isso, e começa a se intensificar também na doutrina, como o CPC não falou, qual é o quórum para a deliberação dessa modulação de efeitos que, entre aspas, seria no controle difuso de constitucionalidade. E eu digo entre aspas, a gente vai já, enfim, já sabemos por quê. Os efeitos desse tipo de controle já estão extremamente semelhantes ao controle concentrado também. Então, com a objetivação do controle difuso, é praticamente a mesma coisa. Mas, enfim, o outro debate, além do quórum, é quanto em que contexto e como é que vão se dar essas modulações, já que é algo totalmente novo, né? Os outros tribunais agora vão fazer também. Não vou comentar tudo aqui, mas apenas para dizer que, num artigo que já escrevi, acho que não seriam aplicáveis essas modulações de efeito no caso de constitucionalidade, de reconhecer a constitucionalidade de leis. E ainda que seja uma alteração jurisprudencial, mas uma alteração que venha reconhecendo a constitucionalidade da lei, ou seja, dizendo que ela desde sempre era constitucional, não mereceria haver modulação nesse caso, porque os contribuintes que apostam contra a constitucionalidade das leis, ainda que houvesse uma situação consolidada ou alguma consumação de fatos nesse intervalo que pudessem indicar algum viés de segurança jurídica, acho que não deveriam receber, entre aspas, essa benesse ou esse prêmio de ver seus casos modulados, porque apostaram contra o sistema, tiveram uma expectativa que, digo eu, não seria justa de que aquela lei fosse inconstitucional. Quanto ao quórum também, e isso a Fazenda já teve chance de colocar, inclusive, em peças processuais, eu acredito que o quórum, nessa modulação o Dr. Rogério aqui também, que até em pareceres, acho que a CRJ, a Coordenação de Representação Judicial da Fazenda, já se manifestou em notas lá internas, quanto a esse quórum da modulação indicada no novo CPC, que deveria ser também de maioria qualificada, porque um baixo quórum acaba por não ter reverência à lei também, já que os artigos 27 da 9868 e 11 da 9882 traziam uma maioria de 2/3, né, ou seja, 8 ministros do Supremo, para julgar, porque os tribunais que têm, digamos, menos impacto sistêmico do que o Supremo poderiam fazê-lo com uma maioria menos qualificada, né, porque fazer com menos desembargadores, por exemplo. Então, trago aqui alguns argumentos, mas que já não precisam, até porque o evento aqui é muito mais, como eu brinquei com as meninas, é um TED Talk, né? A gente tem que falar em 15 minutos, tem que ir direto ao ponto, então vamos passando algumas coisas. Mas na questão de ordem do Supremo, no RS 586453, Sergipe, em 2013, os ministros já se pronunciaram no sentido de que seria uma maioria qualificada. Mas, de qualquer forma, esse debate ainda segue, e aí, nos próximos anos, ou talvez nos próximos meses, né, com a agilidade da pós-modernidade, a gente vai ver no que isso vai dar. E também a partir das interpretações dos TJs e TRFs. Outros dois dispositivos que falam sobre modulação de efeitos no novo CPC têm a ver com o momento da impugnação à execução de títulos. Então, quando há uma inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, porque a decisão em que se fundamentou aquele título foi declarada inconstitucional, o fundamento foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, então o Código, nos artigos 535, para o caso da Fazenda Pública impugnando, ou 525, para o caso do contribuinte impugnando, particular, dizem que é possível alegar a inexequibilidade ou inexigibilidade da obrigação por conta dessa decisão. E aí, os parágrafos 13, no caso do 525, e 6º, no caso do 535, dizem que essa decisão do Supremo pode ser modulada no tempo também, de modo a favorecer a segurança jurídica. Então, o Código, embora tenha falado de TJs e TRFs, nessa hipótese que é um pouco mais severa, acaba, de novo, falando do Supremo Tribunal Federal. Temos que ver se, na prática, haverá uma coisa um pouco mais heterodoxa de os próprios tribunais modularem o efeito da decisão do Supremo. Também, doutrinariamente, é mais controverso isso. Como a gente falou no início, a modulação como um poder decorrente daquele que decide é algo um pouco mais
ajustado. Agora, se outros tribunais podem modular por quem decidiu, é o que a gente vai ver também no futuro. Bom, especificamente quanto ao STF, é claro que essa técnica ganha mais gravidade, até porque já era o tribunal useiro e vezeiro nela, assim, de fazê-la em vários casos, mas também porque é um tribunal de questões muito fraturantes. É um tribunal de casos nacionais e de impacto mais forte também, do ponto de vista social, ou político, ou econômico-financeiro, ou ético-religioso, enfim. Então, quando o Supremo faz isso, a atenção de todos os doutrinadores e enfim, de toda a comunidade jurídica e mesmo da população em geral acaba sendo um pouco maior. Para responder à pergunta do painel, acho que seria necessário um estudo um pouco mais detalhado. Espero até que alguns dos colegas aqui tenham feito. Eu ainda não fiz, mas para a gente saber, nos casos em que houve e nos casos em que não houve modulação de efeitos, especificamente em matéria tributária, se há algum padrão do Supremo, se ele, por algum tipo de regra de conduta interna ao tribunal, tenha conseguido alguma coerência entre esses casos. Agora, o que se percebe, olhando assim, pelo menos uns 8 ou 10 casos de modulação, inclusive de matéria não tributária, é que, quando há uma lei, uma jurisprudência ou uma situação muito antiga que depois é declarada inconstitucional pelo tribunal, é um caso típico, inclusive no mundo todo, ele acaba por modular os efeitos. Agora, tem alguns outros casos em que, como eu falava, quando o contribuinte acaba apostando pela inconstitucionalidade da lei, o Supremo não modula. No caso, por exemplo, da isenção da COFINS, né, no artigo 56 da 9430, o Supremo acabou por não modular, porque, enfim, a ação pareceu não ser o caso. Mas eu coloquei também um panorama aqui de outros países, Portugal, Espanha, Áustria e alguns outros em que a Constituição já trata de modulação, e que esse realmente parece ser o caso típico. Quando há uma situação muito consolidada no tempo e depois, lá na frente, é declarada inconstitucional, os tribunais acabam por ter essa autorização ou constitucional naqueles outros países, ou aqui no Brasil por leis infraconstitucionais, ou por até costume jurisprudencial, digamos, por construção jurisprudencial, a modular os efeitos da decisão. Agora, é um poder discricionário, que é também uma outra pergunta que está como chave de análise do tema hoje. Alguns doutrinadores dizem que não é discricionário, principalmente os administrativistas, quando tratam de discricionariedade, falam de opções, de viabilidade de outras opções legais ou constitucionais ou legítimas possíveis para o administrador tomar. E, nesse caso, os tribunais não têm várias opções, eles só têm uma opção, que é seguir os princípios constitucionais, ou seguir o ordenamento jurídico. Então, com uma fundamentação adequada para isso, eles só têm essa opção. Agora, é claro, fundamentação adequada, embora o novo CPC, no artigo 489, tenha dito que os tribunais não podem empregar conceitos jurídicos indeterminados sem especificar, sem explicitar, sem explicar o motivo concreto de incidência naquele caso, ainda é uma matéria pantanosa, digamos, algo um pouco pastoso, porque, e a maioria aqui que é advogado sabe, a gente vive, como o meu conterrâneo lá, o Jorge Malmstein, né, juiz federal, e doutrinador fala, vivemos em tempos de catianga, ou seja, os princípios jurídicos às vezes são utilizados em uma ou outra decisão, certamente nós, do Dr. Nelton e de outros colegas aqui, são utilizados às vezes como uma arma retórica para um lado ou para outro e sem saber exatamente como, parece um jogo de cartas, por isso esse nome da catianga, né, a brincadeira que os colegas já devem conhecer aí de artigos, do Lênio Streck, do Jorge Malmstein, do Virgílio Afonso da Silva, a dizer que, às vezes, a parte não sente que influenciou na decisão, porque o tribunal tira ali uma carta do baralho e ganha a partida, a mão, sem a gente saber o que foi que aconteceu. Mas, enfim, agora ver como é que os outros tribunais vão inovar nessa técnica de utilizar o princípio da proporcionalidade ou o balanceamento de interesses na modulação de efeitos também. E é por isso, e eu até brinquei que lá na Europa eles chamam muito de Brazilian Law, essa mescla de vários institutos que o Brasil começa a fazer, né? O Brasil é common law, é civil law, tudo, é um misturalismo, né? Então, é o samba, né? Samba law. Então, lá na Europa eles dizem mesmo na Alemanha Brazilian Law, quanto a esse controle de constitucionalidade que tem todas as técnicas possíveis do mundo inteiro somadas e utilizadas ao mesmo tempo. Então, ver como é que os tribunais daqui para frente vão fazer isso, com a nossa influência, claro, né,
dos outros atores jurídicos também e principalmente dos professores da FGV. Bom, por isso, talvez, por conta dessa, não a discricionariedade, mas dentro dessa moldura de discricionariedade, as várias possibilidades argumentativas e de fundamentação, é que o caso do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS esteja gerando ainda essa expectativa. Porque, em tese, e aí agora, de novo, falo como procurador da Fazenda, ele era para se incluir naqueles casos típicos de modulação, já que é um hábito, pelo menos administrativo, ou um pilar, pode-se dizer, do sistema tributário nacional, essa técnica de tributos em cima de tributos, que já tem um tempo de consolidação, pelo menos desde a década de 60, 70, né, desde o CTN, e agora isso foi modificado, ou até ainda está um pouco obscuro se foi modificado mesmo, se houve uma declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade mais direta, uma aferição direta a respeito dessa técnica, do método, né, de incidência de tributos sobre tributos. Mas há alguns outros riscos, nesse caso, que ultrapassam, inclusive, as cifras multibilionárias que a Receita indicou no anexo de riscos fiscais e depois a Fazenda acabou por reproduzir nos seus memoriais e lá no momento da tribuna, né, quando o procurador-geral sustentou oralmente nesse caso. Em falar de 250 bilhões e etc. Enfim, independente desse suposto risco orçamentário, ou indicado risco orçamentário, há outros riscos que são até mais sistêmicos e que também mexem com dinheiro, claro, mas mais da movimentação econômica que a Fazenda indicou também na peça dos embargos de declaração, que o doutor Técio falava, e são mais ou menos os riscos, por exemplo, de contágio daquilo que foi dito de passagem, já que os fundamentos não estão ainda muito explicitados na decisão, ou pelo menos não se sabe se é o voto da relatora que vai ficar como, digamos, um voto médio, ou se os votos muito abrangentes e muito diversos da corrente majoritária, como é que vai ficar como é que vai ser decantada essa maioria, em que fundamentos, isso é que, a partir da petição de sobrestamento nacional dos processos, ou dos EDs elaborados pela Fazenda, é que o Supremo ainda vai responder. Mas tem vários casos envolvendo imposto de renda, imposto de importação, IPI, ISS, que já estão na corda bamba, assim. Os advogados já se movimentam, já conseguem até liminares a respeito disso, e fica por responder se a técnica, então, de tributação dentro da base de cálculo de outros tributos é que foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Inclusive, eu via uma decisão aqui de uma juíza federal de São Paulo que já falava disso, inclusive com a nova Lei 12.973, de 2014, que era uma dúvida de vários advogados também, se, mesmo com os ditames dessa lei, essa decisão do Supremo valeria, e, pelo menos, para essa juíza, sim, mesmo com essa decisão a partir dessa lei de 2014, que traz um conceito de receita diferente do que o Supremo analisou nesse caso do ICMS. Mas, enfim, um outro risco sistêmico é aquilo que a Fazenda chamou, na peça dos EDs, de transferência aleatória de riquezas, de riqueza social. Ou, trocando em miúdos aqui para a alegria da Tatiane, que uma análise consequencialista do julgado para dizer, afinal, evidenciar quem é que se beneficia ou quem é que se prejudica com essa decisão. E porque, a depender do tipo de produto ou até dos produtos vendidos pelas maiores empresas, a gente sabe que os preços não vão se modificar. É aquilo que os próprios ministros falam um pouco isso, no STJ também, em alguns casos, isso é comentado, mas na prática não se verifica. Eu até tenho 2 exemplos em que atuei como procurador, com os memoriais, as audiências e a sustentação oral, e que os ministros debateram que essa decisão é, inclusive, para favorecer o mercado, os preços vão baixar, provavelmente, etc., mais competitividade. E, no final, as empresas disseram, às vezes, no mesmo dia da decisão, como foi no caso do livro eletrônico, né, na cultura, com o Kobo, disseram, não vai baixar 1 vírgula no preço, não vai mudar nada. Então, potencialmente, o que acontece é a margem de lucro que aumenta. As 2 oportunidades em que eu estava eram no IPI, na saída do importador, no repetitivo no STJ, em que, um pouco antes do repetitivo, houve um hiato ali, um intervalo, em que o STJ julgou favoravelmente aos contribuintes, ou seja, tirando essa perna da tributação da saída do estabelecimento importador, e, mesmo assim, os preços não mudaram em nada, que o ministro Napoleão, inclusive, parte do voto dele era a respeito disso, dizendo para trazer mais competitividade, abaixar o preço dos importados, e não mudaram. Porque a empresa diz, não, mas a gente já trabalhava com um prejuízo e agora veio só para adaptar, então só conformou. E na imunidade do livro e do leitor eletrônicos também, assim, que o comunicado saiu num dia e no outro dia das 2 maiores do mercado, dizendo que os preços não mudariam.
Então, é um dos riscos sistêmicos também, acabar por decidir consequencialisticamente, digamos, achando que isso pode acontecer e talvez esse efeito não aconteça, principalmente nas empresas maiores que já têm essa capacidade e pelo fenômeno também do preço do bem aceito pelo mercado. Se o preço já é aceito, então não tem por que a empresa tentar mudar o preço. Aquilo já está conformado até para os consumidores. Então, essa suposta benesse para os consumidores finais também, pelo menos na maioria dos casos, pode não acontecer. Um outro efeito que a Fazenda lembrou nos embargos é que, interessantemente, né, as empresas de bens supérfluos e de produtos prejudiciais à saúde vão acabar por receber os maiores créditos, já que as alíquotas de ICMS, por conta da seletividade, eram maiores para essas empresas, né, para os produtos que elas vendem. Agora também elas vão receber os maiores créditos, então, nos próximos anos, a depender de como a decisão final saia nos embargos, elas vão acabar por ter um maior valor de mercado e vão até se consolidar como empresas maiores ainda, porque vão receber uma quantia significativa de restituições ou de compensações, enfim, de créditos. Os outros 3 cenários, e aí o pessoal pode dizer que, de novo, é um pouco ad terrorem da Fazenda, mas, enfim, é como a Fiesp grita aqui, né? Alguém vai acabar pagando o pato. Então, os outros 3 cenários mostram que alguma das situações possíveis de acontecer. Ou haverá um aumento de tributos para compensar essas perdas de arrecadação, podem até ser um pouco menores do que essas que a Receita falou, ou até um pouco maiores, dependendo da metodologia de cálculo. Mas, enfim, qualquer perda tem que ter uma compensação dentro de um Estado constitucional com tantos direitos sociais. Então, a manutenção do Estado como imperativo acaba por fazer com que haja ou um aumento de tributos ou um endividamento do Estado, que também acaba por comprometer as gerações futuras. E, num terceiro cenário, deixar que a inflação ou que outros fatores econômicos ou financeiros se resolvam, se ajustem por si sós, que também acaba por não... enfim, pode até ser uma solução mais liberal, mas ninguém sabe o que vai acontecer também. Bom, e por último, e é um comentário aqui para seguir meu tempo, e é um comentário, um bafafá nas últimas semanas de Brasília. Claro que isso desde março, desde o julgamento, já se fala, e nos jornais também várias bancas grandes de advocacia já bradam contra isso, e eu entendo bem, inclusive vou dizer aqui minhas pitadas de acidez quanto a isso, de crítica, mas essa última conjuntura é se haveria a possibilidade de uma emenda constitucional a incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. O Rodrigo Maia, desde março, vem dando entrevistas, e agora, por último, em dia 28 de outubro, até saiu, acho que no Jota e no Valor Econômico, que o Paulderney Avelino, né, que é líder do DEM na Câmara, já falou que pode relatar essa PEC, dizendo para que, entre aspas, o governo não perca. E com a força que o governo tem no Congresso, ninguém sabe se para o bem ou para o mal, ou muitas vezes até para o mal, não parece ser um mero blefe, né, dos políticos. Essa matéria... Agora, blefe talvez seja a parte de dizer que vai votar até o fim do ano. Já não tem mais nem, acho que, prazos regimentais por respeitar. Mas, de qualquer forma, e aí, agora falando como jurista, uma outra luz amarela acende nesse horizonte de emenda constitucional é que a gente vai deixar de ter um sistema de ultimacia judicial, como eles dizem no mundo anglo-saxão, e passar a um sistema de penultimacia judicial, ou seja, de um weak form, né, de judicial review. Ter um sistema de constitucionalidade, de controle de constitucionalidade fraco, já que não é o Supremo mais que diz a última palavra, não é a jurisdição constitucional, supondo que, como no nosso sistema é difuso também, todos os juízos façam isso. Então, a gente agora faz com que o Congresso é que se torne a última palavra, né? Porque são juízos ou motivos políticos que acabam sobrepondo a norma interpretada pelo Supremo. Foi assim com a inconstitucionalidade da vaquejada, foi assim com a constitucionalidade do vulgo fundo rural, foi assim com as medidas penais na sequência de denúncias contra políticos e ninguém sabe se vai ser assim também com o ICMS. A gente aguarda as cenas dos próximos capítulos, mas, infelizmente, a gente não está no Você Decide, né? Talvez uma novela muito mais cheia de vilões aqui, mais dramática ainda. No Você Decide, pelo menos, a gente ia ter uma impressão lá no fundo de que o desfecho da história teve a ver com a maioria de votos de alguém. Aqui a gente não sabe bem. Muito obrigado.
Gostaria de parabenizar o Dr. José Péricles, agradecer bastante pela sua fala. Certamente, hoje, no final da manhã, sairemos todos aqui muito melhores do que entramos com relação ao tema. Eu rapidamente anotei alguns pontos, só fazer um breve comentário. Na questão do risco orçamentário, eu acho que o segundo painel vai aprofundar muito essa discussão. Então, acho que a gente podia deixar isso para ser melhor debatido lá. Na questão da declaração de constitucionalidade, possível modulação, faz todo sentido, eu concordo, até porque apenas está se ratificando a validade de uma norma que já está inserida no ordenamento. Então, realmente, não parece fazer muito sentido que houvesse uma modulação, mas, evidentemente, estamos aqui para discutir o tema. E o Dr. José Péricles lembrou também uma decisão muito importante do Supremo, que pode balizar essa discussão, que é a questão da COFINS das sociedades civis. Naquela ocasião, quando o Supremo decidiu, tenho certeza que a doutora Daniela explorará isso, então vou falar pouco, ele fez duas menções. A primeira é de que não houve alteração de jurisprudência no Supremo Tribunal Federal sobre esse assunto, embora tivesse súmula do STJ sobre o tema. Então, isso já nos indica alguma coisa que eu gostaria que depois explorassem. E um outro ponto importante é que o próprio ministro Peluso, naquela ocasião, e até para minha surpresa, ele fez a menção de que a discussão ali não tinha densidade jurídica, o que eu tenho uma certa dúvida até do que ele quis atingir com isso, mas é um ponto interessante aqui para debatermos. E mencionou-se também aqui a questão de... estamos aqui numa academia, evidentemente, então a gente tem que ser bastante preciso na questão, né? Então, quando se falou de sambaló, talvez jabuticabaló seja mais apropriado aqui para o nosso tema.